Qual é a importância da ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. É muito importante esse exame. É um dos ultrassons mais importantes de toda a gestação, se não o mais importante. E a gente vai conversar sobre 3 pontos fundamentais que esse exame vai nos auxiliar a mostrar. E a gente vai ter respostas de várias perguntas por esse exame. Então, o primeiro ponto é a morfologia do bebê, ou seja, a formação de vários órgãos, que já nessa fase, mesmo pequenininho, né? Então, a gente vai fazer em torno de 12 a 13 semanas de idade gestacional esse exame, e a gente consegue identificar algumas estruturas do cérebro que já estão formadas nessa fase, os pulmõezinhos, os rins, o formatinho do coração, o fígado, a barriguinha, as perninhas, os bracinhos, os dedinhos. Então a gente consegue identificar uma série de estruturas e já conseguimos descartar várias malformações graves já nesse período gestacional. Então o primeiro ponto super importante é realmente a morfologia. O segundo ponto que a gente vai discutir aqui agora vai ser o risco para síndromes, que é geralmente o que o pessoal conhece do exame morfológico, tá? Então vamos lá. Quais são as síndromes que o exame morfológico do primeiro trimestre consegue rastrear? Então lembra, é um exame de rastreamento. Ele é um exame de certeza? Não. Ele é um exame diagnóstico preciso até certo ponto. Tá? Então a gente precisa falar sobre isso. Por quê? Qual seria o diagnóstico de certeza, por exemplo, de uma síndrome de Down? Então a gente teria que ter o cariótipo desse bebê, que é a contagem do número de cromossomos. E na síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, lá no par 21, em vez de ser um par, é um trio. Então são 3 cromossomos. E aí, por meio dessa contagem de cromossomos, a gente consegue identificar isso. Como é feita a contagem de cromossomos? Então, na gestação, precisa de células do bebê. Então, para se fazer isso de forma precisa, com 100% de precisão, a gente tiraria líquido amniótico por meio de uma agulha, uma punção, e mandaria essas células para o laboratório realizar essa contagem de cromossomos. Mas você há de convir comigo que esse é um exame invasivo. E a gente não tem necessidade de oferecer esse exame invasivo para todas as mulheres, né? Não haveria médico suficiente para fazer a amniocentese para todas as grávidas do mundo, do Brasil, enfim. Então, isso não faz sentido. A gente faz um rastreamento para identificar quais são as mulheres que precisam desse exame invasivo e quais são as mulheres que a gente fica tranquilo apenas com o morfológico do primeiro trimestre. Certo? Então, falando muito desse risco de Down, né? Foi visto há algumas décadas atrás, já quando começaram esses estudos mais a fundo, principalmente lá em Londres, com o professor Kypros Nicolaides, que os bebês que nasciam com síndrome de Down, eles tinham a espessura do pescoço mais grossinha do que as outras crianças. E isso foi visto também no período gestacional e até com 12 semanas isso a gente já consegue identificar. Como a gente chama essa parte do exame? Translucência nucal. Então, a translucência é a medida da nuquinha do bebê. Isso vai ser colocado dentro de um gráfico, de um software, para fazer o cálculo de risco para doenças cromossômicas, tá? E a gente consegue identificar principalmente o risco para a síndrome de Down, risco para a síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome de Patau e síndrome de Turner. São as síndromes cromossômicas mais comuns que a gente identifica o risco, faz o cálculo de risco por meio desse exame. E aí, além da translucência nucal, a gente vai observar o ossinho do nariz, a gente vai observar a tricúspide, né, que é uma das válvulas do coração do bebê, o ducto venoso, tem vários outros parâmetros. E a gente, para melhor eficácia, inclui normalmente um exame de sangue junto com o morfológico de primeiro trimestre, que é a proteína plasmática A relacionada à gestação, que é o PAP-A, o PLGF, que é o fator de crescimento placentário, e a fração livre da gonadotrofina coriônica. Esses 3 eu costumo solicitar junto com o morfológico de primeiro trimestre, porque aumenta a chance de detecção, a taxa de detecção desse exame. Ela fica mais sensível, mais específica para essas síndromes, tá certo? Então, esse é o ponto número 2, né? Faz o cálculo de risco para as doenças cromossômicas. Esse cálculo de risco, ele vai vir num número. Então, um exemplo. A mulher tem um risco basal pela idade de 1 para 300 de síndrome de Down. Ele vai vir assim no exame.
mas considerando a translucência nucal normal, a presença do osso nasal e todos os demais parâmetros normais, este risco caiu para 1 para 3.000. Então vai vir um número, vai vir uma fração, tá certo? Esse risco nunca vai ser zero, porque é um exame indireto. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais importantes, todos são importantes, né? Mas é assim, fundamental no morfológico de primeiro trimestre, é o cálculo de risco para pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? É a pressão alta específica da gravidez, não tem a ver com a pressão alta da pessoa, né, que tem mais de 50 anos, ou enfim, que desenvolveu pressão alta ao longo da vida. Não tem nada a ver, é um mecanismo diferente. E é por conta de, normalmente, uma má implantação da placenta. O que acontece? Quando a placenta se liga aos vasos sanguíneos uterinos, se essa ligação não for perfeita, não for exatamente precisa, a gente pode ter uma resistência aumentada nos vasos do útero e principalmente nas artérias uterinas e nas artérias espiraladas, que são as menorzinhas que vão lá dentro do miométrio, né? Dentro da estrutura do útero. Por que isso é importante pra gente? Porque nesse exame do morfológico do primeiro trimestre, quando a gente faz o Doppler das artérias uterinas, que deve fazer parte do exame sempre, esse Doppler nos mostra se essa artéria uterina está adequada ou se essa artéria uterina está com algum grau de resistência aumentado. Porque a resistência aumentada nas artérias uterinas é risco para a pressão da mãe aumentar. É só você pensar, se o útero vai passar o sangue para a placenta vai passar o sangue para o cordão umbilical e esse sangue vai passar para o bebê, esse fluxo sanguíneo, ele precisa ser muito tranquilo, ele precisa ser um fluxo sanguíneo bem livre, vamos dizer assim, né? Não pode ser um fluxo resistente, porque se for resistente, o que o corpo da mãe vai fazer para conseguir mandar o mesmo volume de sangue para o bebê? Vai aumentar a pressão da mãe. Então, o coração vai bombear mais, a pressão arterial materna vai aumentar para conseguir compensar esse aumento da resistência lá na placenta, lá nas artérias uterinas, né? As artérias espiraladas do útero. Isso a gente identifica, então, por meio do Doppler, como eu falei anteriormente, e também acrescentando aquele exame de sangue que eu falei antes, que é o PLGF, aumenta a sensibilidade para esse rastreamento, tá? Então, esse rastreamento pega até 90% dos casos de pré-eclâmpsia que vão acontecer naquela gestação. A gente já consegue ter uma predição do risco com 12, 13 semanas. Então, para mim, isso é sensacional, porque a gente consegue prever. A gente vê o futuro, né? Quem vai ter pré-eclâmpsia? Quem tem um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia nessa gestação. E esse cálculo é por gestação, né? Então, as mulheres que tiveram as mães delas com pré-eclâmpsia na gestação têm um risco aumentado. As mulheres que estão em sobrepeso, obesidade têm um risco aumentado. As mulheres que têm algum distúrbio metabólico, enfim, tem algumas situações que conferem um aumento do risco. Então, todos esses dados vão lá no cálculo de risco para pré-eclâmpsia. E aí também vai sair um número. Se esse número vier como alto risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, qual que é o ponto importante? Nós temos prevenção. Essa mulher vai cuidar ainda mais da alimentação, essa mulher vai fazer atividade física e a gente vai entrar com medicamentos profiláticos para reduzir o risco da pré-eclâmpsia acontecer nessa gestação. E a pré-eclâmpsia, quando acontece, principalmente em idades gestacionais muito precoces, lá 22, 24 semanas, ela pode ser muito grave, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, a gente quer fazer tudo que é possível para reduzir o risco e para predizer se aquela gestação tem ou não um risco aumentado. Tá certo? Eu sei que eu falei bastante, mas esse exame é super importante e eu quero que você deixe suas dúvidas aqui ou traga suas dúvidas para a gente esclarecer. Tá certo? Até mais!